perder peso, fazer a harmonização facial e atividades físicas específicas, apenas 3 dos muitos procedimentos que podem ser feitos em um lugar criado pelo médico Sandro Ferraz para transformar sonhos em realidade. Graças ao universo digital, os tratamentos sistematizados pelo profissional de nutrição e oferecidos no empreendimento que funciona em São Paulo podem agora extrapolar os limites físicos e ganhar o mundo. Você vai conhecer agora o Instituto Evolution, o negócio dos sonhos criado para promover bem-estar e saúde preventiva. Meu nome é Sandro Ferraz, tenho 42 anos e tenho 15 anos de formado em medicina. Tratar as pessoas preventivamente e fazer com que elas não adoeçam, para mim é muito gratificante. E era justamente isso que eu buscava quando eu era moleque, no que eu faço hoje. Então o que me fez fazer medicina foi ajudar as pessoas a promoção de saúde. Eu comecei a estudar nutrologia, na realidade, para aplicar em mim isso. Endocrinologia também. E aí eu comecei a ver que essa transformação foi tão impactante para mim que eu quis aplicar isso na vida das pessoas. Então a minha formação de nutrólogo e a minha formação de endocrinologista é justamente por isso. Na realidade eu tinha um consultório. Eu tinha um consultório que era um consultório antes de eu ter essa clínica, um consultório individualizado, que eu atendia somente eu, né? Eu já tinha uma receita até legal e eu fiz uma viagem para Las Vegas. Isso tem 8 anos atrás. Eu fiz uma viagem para Las Vegas, eu fui convocado para uma feira, na realidade, e eu estava em Las Vegas e na época, né, a minha clínica, por só ter eu, se eu não trabalhasse, eu não ganhava, né? E eu comprei uma viagem que era de 12 dias e quando deu 6, 7 dias que eu vi as contas, eu gastando lá, as contas chegando e eu deixando de ganhar, eu comprei uma passagem e voltei para o Brasil. E não terminei minhas férias com a minha esposa. E isso foi uma coisa que me impactou muito negativamente e também positivamente. Porque ali eu vi, né, que eu só trocava meu tempo por dinheiro, era a única coisa que eu fazia, e que eu não tinha nenhum plano B. Então, por exemplo, eu não posso nunca na minha vida, não podia nunca na minha vida tirar umas férias de 30 dias com a minha família. Então isso me fez enxergar um outro lado da coisa. E daí eu comecei já na clínica antiga, que era uma clínica pequena, né, de 100 metros quadrados, a colocar outros profissionais para trabalharem comigo, para justamente gerar receita naqueles momentos em que eu não pudesse estar, né? E quando eu pudesse estar, aquilo ia agregando. Então foi isso que me tornou empreendedor. Quem me influenciou a me tornar empreendedor foi um amigo meu. Ele é mentor de muita gente, mas ele é um amigo meu particular. O nome dele é Wendel Carvalho. E a gente tem uma amizade muito grande. E ele falou, cara, Deus colocou você nessa vida para fazer muito mais do que você faz. Você pode ter certeza pode ter certeza disso. E isso, em determinado momento, me deu um choque muito grande, né? E aí então que eu comecei a expandir todos esses negócios, inclusive para o digital, por influência dele. Quando eu idealizei o Instituto Evolution, eu queria que fosse uma extensão da casa das pessoas. Quando a gente fala de saúde, é muito difícil a gente colocar um aspecto social e mesmo assim acolhedor, porque as pessoas vêm com dor. Mesmo sendo aqui uma clínica mais voltada para longevidade e estética, as pessoas sentam na minha frente com dores, né? Ah, eu tenho dor porque eu estou envelhecendo demais, eu tenho dor porque eu estou obeso demais, eu tenho dor porque eu perdi minha massa muscular na época do Covid e não consigo me manter de pé. Então são muitas dores. Então imagine que você chegue até um lugar e nesse lugar você ainda enfrente uma série de problemas. Problemas na recepção, problemas quando você vai parar seu carro, problemas quando você vai resolver fazer um exame. E tudo isso eu queria que não houvesse. Então a gente tenta e vem conseguindo isso com grande destreza, implicar positivamente na vida das pessoas, mas com uma experiência muito incrível. A experiência não é só sentar na minha frente e estar de frente com um grande médico, e sim com uma grande equipe que recepciona você pelo nome, que facilita o seu tratamento,
que trata você com leveza e que ao mesmo tempo tem uma responsabilidade de fazer você aderir a um plano de tratamento. Então era isso que eu buscava aqui. A dificuldade de empreender no Brasil começa na mão de obra, termina juntamente com os altos impostos. Se você me perguntar como eu fiz essa clínica em termos financeiros, eu não sei te falar. Até hoje eu não sei. Não existe uma matemática para isso, né? Eu tinha uma sala de 100 metros quadrados que eu tinha um faturamento de 1/6 do que eu tenho hoje e que eu não consigo nem precisar para você como que eu fiz para montar isso aqui. Não está numa lógica matemática. Então os desafios foram desafios financeiros, bastante. Desafios de contratação de mão de obra, treinamento, né? Porque é muito difícil você passar o que você quer para outras pessoas. As pessoas são diferentes, elas pensam diferente, né? E por vezes, às vezes você vai colocar num treinamento a sua ideia e aquela pessoa que está trabalhando para você, ela não acredita naquilo ou ela acha que ela tem um jeito melhor de fazer. Então, um desafio muito grande em termos disso. E todas essas partes burocráticas de se trabalhar e empreender no Brasil, né? Então, esses foram os grandes desafios. Para eu construir esse sonho, eu tive que abdicar de muita coisa, né? Eu sei que parece fútil falar isso, né? Mas não acho que seja. De até conforto, né? Tive que me desfazer de carro, tive que deixar de viajar, tive que deixar de frequentar restaurantes, por exemplo, que eu ia com a minha família, isso tudo, em prol disso tudo aqui, né? Então, assim, as pessoas quando veem a gente numa determinada posição ou com um determinado sucesso, se é que a gente pode chamar disso, né? Gosto de chamar de realização, não de sucesso. Elas imaginam que isso tudo caiu no nosso colo e que simplesmente você apertou um botão de start e isso tudo aconteceu. Mas não é. Teve muito trabalho duro, teve abdicação de muita coisa, teve muita noite de sono mal dormida, teve muito conflito com a minha esposa, porque a gente, como eu falei, cada indivíduo tem um pensamento, né? Minha esposa em determinado momento falou pra mim, cara, pra que isso tudo? Entende? E que pra muita gente pode parecer pouco e pra muita gente pode parecer muito. Então, assim, houveram vários conflitos, houveram várias situações que tive que contornar até chegar até aqui. Só tenho uma certeza nessa vida que esse lugar aqui, a primeira clínica e esse lugar, são lugares mágicos, porque realmente o que eu já vi de pessoas entrarem aqui de um jeito e saírem de outro, cara, isso é muito realizador para mim. Todas as vezes que eu falo isso, inclusive agora, que a câmera não tem como traduzir isso nem mostrar, mas eu fico arrepiado de falar isso porque eu já vi por inúmeras vezes pessoas entrarem aqui com uma postura completamente diferente, cabisbaixo, sabe? Autoestima lá no pé, não se aceitarem, de não terem como desfrutar, por exemplo, de uma praia, de uma piscina, de colocar uma sunga, um biquíni, um maiô, não se aceitarem por conta disso. E aí 6, 7, 8 meses depois, um ano depois, você vê essa pessoa adentrar essa porta com uma nova vestimenta, com uma nova postura, com um sorriso no rosto e você ter ajudado a esse processo de transformação é muito impactante, cara, é muito transformador. Então isso me faz um cara realizado. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para fazer, ainda quero fazer muita coisa, né? O fato de eu ter migrado para o digital é justamente para eu tentar impactar um número maior ainda de pessoas. Mas isso já é muito gratificante. Eu ter transformado a vida de mais de 3 mil pessoas, perderem mais de 20 quilos, hoje a gente tem um programa catalogado que são menos 60 toneladas de gordura no mundo. Então, assim, isso é muito gratificante para mim. A experiência que a gente oferece para o paciente é uma experiência completamente diferente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que quando eu iniciei esse projeto, eu visitei muitas clínicas, hospitais, consultórios, paguei por consultas, justamente para saber o que eu não queria que tivesse aqui, né? Eu gastei um dinheiro grande, inclusive, em relação a isso. E eu peguei as coisas boas que eu via e tirei as coisas ruins.
Então, o que eu falo para você, eu tenho certeza absoluta que em São Paulo, por exemplo, né, que é a capital praticamente financeira do Brasil e de conhecimento, a gente tem muitos profissionais referenciados aqui. E eu acredito que se a gente for pegar na nutrologia, tá, a gente deve ter basicamente aqui uns 150 caras de ponta em São Paulo. É muita gente. De ponta é muita gente. Só que a consulta propriamente dita e a capacidade de você realizar alguma coisa no âmbito médico é uma coisa comum entre esses profissionais. Então eu busquei ter alguma coisa que fosse incomum. Então foi justamente o que eu falei. Não é a consulta médica, é a experiência de você estar numa clínica, num instituto de uma forma diferente, de você ser recepcionado diferente, de você ser tratado diferente, de você ter facilidades que são incomuns em outros lugares. Então aqui, por exemplo, quando você pensa em fazer um exame de sangue, a minha secretária já ligou para você para marcar uma coleta domiciliar sem que você precise sair de casa, por exemplo, sem escovar o dente e lavar o rosto. Porque é constrangedor. Quando você desce da minha sala para fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma, eu não te dou um pedido. A gente já fez um agendamento para que você não enfrente fila, para que você não se desgaste no telefone. O meu motorista, o meu motorista e meu segurança são treinados para recepcionar você por nome. É inadmissível que chame você de senhor ou senhora sem pronunciar o seu nome. Então a experiência para mim é uma coisa muito importante. Então quando eu montei esse local, quando eu desenvolvi esse projeto, uma coisa que era muito importante para mim era exatamente isso. Proporcionar uma experiência muito diferente de hospitais e clínicas que eu havia visitado e fazer com que essa experiência fosse o melhor possível. Entende? No digital eu criei uma versão do meu programa de emagrecimento digital, né? Ali, cara, tem os pilares que eu acredito que tragam um emagrecimento saudável. Eu não consigo imaginar o emagrecimento como um projeto, sabe? Como a maioria das pessoas pensam, né? A maioria das pessoas não, a maioria dos pacientes, né? Um projeto para o carnaval, um projeto para o Réveillon, um projeto para as férias, né? O emagrecimento, primeiro ele tem que ser tratado como ele é, né? Obesidade é um problema, obesidade é uma doença, tem CID, Código Internacional de Doença. Então ele precisa ser tratado como tal. E eu acredito que alguns pilares são importantíssimos para o emagrecimento definitivo e para o processo de longevidade. E dentro desse programa saudável, do programa de emagrecimento saudável, eu abordo todos esses pilares, né? E treino as pessoas para que isso entre no cotidiano delas, né? Para que isso realmente gere a transformação que ela precisa, não para emagrecer, mas para se manterem magras para o resto da vida, para se manterem saudáveis para o resto da vida. A estrutura de precificação dos serviços, né, a gente leva em conta, primeiro, né, a hora-sala, né, de cada médico, porque não sou só eu. Então a gente leva ali em conta a hora-sala, porque a gente está num lugar de zona nobre. A gente tem funcionários muito bem treinados, né, que vai, como eu falei para você, do motorista ao segurança, às recepcionistas, à enfermagem. E quando a gente fala desse grupo de funcionários bem treinados, a gente precisa saber que para uma mão de obra especializada existe um custo, né? Então, isso está intimamente ligado à precificação. E aí, a formação dos profissionais também. Por quê? Porque é fácil da gente saber que os profissionais vão ser remunerados de acordo com a sua capacidade, né? Eu não posso querer pagar o valor de um médico que acabou de se formar para um médico que tem 10, 15 anos de experiência, por exemplo, e faz uma harmonização facial como ninguém, né? A experiência que aquele cara tem, a formação daquela pessoa, isso tem um custo. Então a precificação a gente leva em conta tudo isso, né? A área onde a gente está, quanto custa uma hora-sala, quanto custa o que a gente tem de energia, de estrutura,
os funcionários, né? Propriamente também os insumos que são usados, né? Para justificar essa precificação. E ela acaba tendo um custo mais alto, ela acaba se tornando uma clínica de classe A e B, justamente por tudo isso que está envolvido, né? Dentro da precificação dos serviços. A gente está com novos projetos para o ano que vem, né? Assim como a gente sempre tem, né? E isso é o que me alimenta, é o que faz essa força crescer. É implementar, é criar novos protocolos, é criar coisas que a gente consiga tratar um paciente de uma forma global, de uma forma multidisciplinar, fazer com que eu faça cada vez menos o paciente sair daqui de dentro para resolver vários problemas, entendeu? Então, esse crescimento, isso me deixa muito animado por conta disso. No digital, eu criei uma versão do meu programa de emagrecimento digital, né? Ali, cara, tem os pilares que eu acredito que tragam um emagrecimento saudável. Eu não consigo imaginar o emagrecimento como um projeto, sabe? Como a maioria das pessoas pensam, né? A maioria das pessoas não, a maioria dos pacientes, né? Um projeto para o carnaval, um projeto para o Réveillon, um projeto para as férias, né? O emagrecimento, primeiro, ele tem que ser tratado como ele é, né? Obesidade é um problema, obesidade é uma doença, tem CID, Código Internacional de Doença. Então ele precisa ser tratado como tal. E eu acredito que alguns pilares são importantíssimos para o emagrecimento definitivo e para o processo de longevidade. E dentro desse programa saudável, do programa de emagrecimento saudável, eu abordo todos esses pilares, né? E treino as pessoas para que isso entre no cotidiano delas, né? Para que isso realmente gere a transformação que ela precisa, não para emagrecer, mas para se manterem magras para o resto da vida, para se manterem saudáveis para o resto da vida. O digital chega em lugares que eu fisicamente nunca vou conseguir chegar, né? O digital, a gente tem paciente de fora do Brasil, né? A gente tem paciente de outros estados, tem paciente que mora em lugares que nunca conseguiria ter acesso a um serviço desse, né? Ou por dificuldade de deslocamento, ou por zona mesmo, onde mora, né? Distância, enfim. Então você pegar o conhecimento médico de um programa que está aqui em São Paulo para um cara lá no extremo norte, né? E você conseguir levar esse conhecimento através de uma tela, com um clique, né? É uma coisa incrível, né? Você consegue realmente impactar um número gigante de pessoas, né? No digital, a gente consegue levar isso para um número maior de pessoas. A gente consegue tornar, essa está dentro da missão que eu falei para você, a gente consegue tornar isso um pouco mais acessível, né? A gente tem um programa ali que você vai gastar ali em torno de R$ 97,00 por mês, né? E que você consegue ter um acompanhamento não só das aulas gravadas, mas também um acompanhamento comigo, que eu tenho uma mentoria de 15 em 15 dias com os alunos, né, tirando dúvidas, fazendo a parte de orientação, essa coisa toda. Então é um serviço que a gente consegue tornar muito mais viável e acessível para um grupo grande de pessoas. Eu tenho no digital uma mentoria para médico, né? E essa mentoria para médico, justamente, ela existe, chama Médico de Milhões, e ela existe justamente porque na faculdade não existe nenhuma cadeira de gestão e nenhuma de educação financeira. E estatisticamente, se você pegar, quase 80% dos médicos são falidos na vida financeira. E não são falidos porque não ganham bem. São falidos porque as pessoas que são de humanas normalmente não têm uma predisposição para exatas, né? E aí, como você não treina isso, você acaba gerando ali um déficit muito grande. Então é comum você ver médicos, por exemplo, que ganham muito bem e que devem muito. Não devem às pessoas na rua, devem ao banco, sabe? O cara ganha R$50 mil por mês e deve 60 de especial, entende? Mas isso por conta de gestão financeira. E como a faculdade não ensina isso, né? Eu fui treinar isso. Eu não vim com isso, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. E nem sempre fui bom de matemática. Mas eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um curso, na realidade não foi uma pós-graduação, foi um MBA sobre gestão de clínicas, que me ajudou bastante a respeito disso. Eu montei a mentoria de Médico de Milhões justamente porque o médico acredita, na maioria das vezes, que o único dinheiro que ele pode ganhar é o dinheiro que ele faz atrás da mesa.
Ou seja, trocar tempo por dinheiro. Isso não é uma realidade. Você estuda 6, 8, 10 anos e isso não quer dizer que você não possa também ganhar por isso. E é isso justamente que eu ensino. Então, como que a gente faz isso, né? Através da criação de alguns protocolos de atendimento, né? Então eu mostro para o médico, cara, se o paciente vai lá, ele passa numa consulta com você e essa consulta custa R$600 e ele passa de 3 em 3 meses. Por que você não coloca esse paciente dentro da sua clínica durante esses 3 meses e você cria um pacote onde você vai ver esse paciente e vai oferecer um produto para ele? Qual é esse produto? Cara, ele está perto de você. Qual é o nível de eficácia de qualquer tratamento sendo supervisionado por um médico mês a mês ou um que você vai ver a cada 3 meses ou a cada 4 meses? Então você vai entregar um serviço para ele e você vai ser monetizado por esse serviço. Diante disso, você pode criar dentro de uma clínica pacotes de tratamento. Você não necessita única e exclusivamente que esse paciente tome remédios em casa. Você pode fazer uma terapia endovenosa, você pode criar um protocolo de tratamento, você pode fazer um serviço multidisciplinar, que é o que eu faço com educador físico, nutrólogo, nutricionista. Então eu ensino dentro da mentoria as vertentes de multiplicação dentro da medicina, que a maioria das pessoas não consegue enxergar. O perfil financeiro dos meus pacientes ele é mais de classe A e B, né? Tem uma transição entre paciente C, né? Tem alguns pacientes que eu trouxe já lá da outra clínica, que são um perfil já de classe C, mas o perfil de maior aporte aqui dentro da clínica é o perfil classe A e B. O grande diferencial é a gente aliar tudo que a gente tem, que eu te falei de experiência, de cuidado com o paciente, de tratamento, com resultado. Porque tudo isso sem resultado não seria nada, né? Então eu posso afirmar categoricamente para você que a gente tem um grande número de pessoas com a vida transformada. Então, se eu pudesse falar para você um ponto só, seria resultado. Tudo aquilo que a gente falou, que eu falei para você anteriormente, associado a resultados incríveis, a resultados realmente impactantes. Meus maiores custos hoje é o lugar onde eu me encontro, né? Que é um lugar muito caro. O aluguel muito caro, IPTU muito caro. Funcionário com mão de obra especializada. A gente não consegue pagar um piso salarial para um funcionário com o treinamento que a gente dá. E os insumos, né? A gente usa tudo de primeira linha, são materiais caros, né? Quando a gente fala, por exemplo, de harmonização facial, a gente tem preenchedores que a gente tem de R$300 até R$1.500, né? Então, a gente usa dentro da clínica os materiais mais tops, né? Por exemplo, uma coisa que é básica, né, que a gente fala, você sabia que, por exemplo, um papel higiênico pode ter um custo por folha de 6 centavos até 35 centavos? Entende? E é um papel higiênico, mas é uma experiência. Quando você visita o banheiro da clínica, é uma experiência, né? Então, eu tenho muitos custos altos, até o tipo de café que você toma aqui dentro, os lanches, bolo funcional, a cozinha que funciona, né? Então, assim, eu tenho muito custo alto para isso, né? É um custo grande, um custo operacional grande. O meu negócio hoje significa para mim, na realidade, um ideal de realização, né? Quando eu comecei lá atrás, eu tinha uma ideia de atender pessoas, de gerar emagrecimento. Com o decorrer da minha carreira, eu vi que era um pouco mais do que isso. Eu queria promover saúde, longevidade, medicina preventiva. E hoje eu consegui, não só através do meu trabalho fazer isso, mas ter aqui uma equipe multidisciplinar que me ajude a fazer isso e a gente consiga englobar isso em várias áreas, para mim é muito gratificante. Então, na realidade, eu achei a minha missão como ser humano, que é transformar a vida das pessoas nesse aspecto. Olha, a dica que eu dou é não desistir. É difícil, cara. Principalmente no Brasil. É difícil você empreender no Brasil. Não vou falar para você que é uma coisa fácil, mas não é. Mas se você tem dentro de você a certeza de que você tem um negócio ou de que você faz alguma coisa de um jeito diferente que ninguém faz, você tem que empreender.
Agora, se você imagina que o seu perfil é um perfil de trabalhar 30 dias no mês e receber o seu salário, não se arrisque nisso. Se for só por dinheiro, não vá. Agora, se você tiver uma missão e você sentir um chamado dessa missão, que na realidade você tem a capacidade de em qualquer vertente disso, transformar a vida das pessoas, resolver problemas, impactar a vida das pessoas positivamente, eu acho que você deve empreender.